Boa noite, meus queridos. Boa noite. Que bom. Ah, talvez a pergunta que mais surja no nosso contexto de hoje é: para que ainda serve igreja? A gente vive mais uma cultura de virmos à igreja todo domingo, herdamos isso dos nossos patrícios, da igreja romana, e até mesmo herdamos isso dos nossos pais. Mas se fizermos uma reflexão e passarmos a perguntar a nós mesmos por que somos igreja, será se o fim principal da igreja é isso que nós estamos fazendo, nos reunimos todos os domingos, de uma forma bem coletiva, para que nós possamos cantar, ler a palavra? Será se o fim único da igreja é esse? Será se é só para isso que nós existimos e para isso que o Senhor nos chamou? Fazer essa reflexão nos dias de hoje, ela se torna muito pertinente, até mesmo por conta de movimentos que surgem como os desigrejados, que vão dizer que momentos como esse não há necessidade mais de existir. Há outros que, por exemplo, usam recursos que é para a propagação do evangelho, como os recursos das multimídias, para dizer que realmente nós não precisamos, já que a palavra é o fim principal, a pregação é o fim principal, eu posso ficar na minha casa assistindo a vários pregadores e ter o luxo de assistir cada domingo um pregador diferente do outro, e muitas pessoas até pensam dessa forma. Os fenômenos, por exemplo, das igrejas virtuais têm sido cada vez mais comuns aqui no Brasil, apesar de nos Estados Unidos já serem bem comuns, mas as igrejas virtuais já têm surgido nos nossos meios, e a cada dia que passa, adeptos desse tipo de fenômeno têm surgido única e exclusivamente com a ideia de que não precisamos mais interagir entre nós, de que não precisamos mais reunirmos coletivamente, nem precisamos mais uns dos outros, porque simplesmente nós fomos chamados numa ideia de glorificarmos a Deus, e eu posso fazer isso individualmente, não necessariamente coletivamente eu posso fazer isso. Na noite de hoje, eu queria que nós pensássemos a respeito disso, baseado em uma das cartas que Paulo escreve, que muitas das vezes ela é deixada um pouco de lado. Eu costumo dizer que essa carta, ou um ditado que possa refletir, que possa resumir essa carta, é aquele de que nos pequenos frascos é que estão os melhores perfumes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Filemon, para a gente compartilhar um pouco o que Paulo vai nos dizer a esse companheiro dele, esse pastor amigo dele, que foi discipulado por ele, que foi a quem ele pregou o evangelho, e agora ele escreve uma carta de volta a ele. Carta de Paulo a Filemon. Brincando, nós costumamos dizer que Filemon é que nem aquelas pequenas cidades que nós passamos quando viajamos. Costumamos dizer que quando a gente passa por algumas cidades e olhamos na placa o nome das cidades e dizemos assim: esta cidade é uma cidade de primeira, pois a gente passa a segunda marcha, a gente já passou por ela e nem percebeu. Geralmente Filemon é assim conosco. Nós só lemos Filemon nas nossas leituras, nos nossos planos de leitura. Ninguém chega a abrir a Bíblia e dizer: vou fazer uma reflexão em Filemon. Raramente isso acontece. Mas há um tesouro precioso escrito por Paulo em Filemon. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite esse tesouro. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente em pleno conhecimento de todo o bem em que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem,
Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te que de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha me ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanime-me a mim o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Damas e Lucas, meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Fala conosco, Deus. Pelas tuas misericórdias, nós clamamos e pedimos que tu fale conosco. Dá-nos, Senhor, o entendimento de tua palavra aos nossos corações e, acima de tudo, ó Deus, ajuda-nos a praticá-la. Bendito seja o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, a carta de Paulo a Filemon, muitas das vezes ela é questionada até mesmo porque se encontra no cânon, pois ela é diferente de todas as outras. Ela não é a uma comunidade, como a maioria delas, Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, não é uma carta escrita a uma igreja. Muito menos é uma carta escrita com instruções para a igreja, que é o caso de Timóteo e Tito, que são cartas que foram escritas para pessoas, companheiros de Paulo de ministério, mas que estavam na igreja de Éfeso, então era necessário que eles tivessem algumas diretrizes para tocar o barco lá na igreja de Éfeso. Mas Filemon é escrito de uma forma extremamente pessoal. É uma carta que Paulo escreve não por haver um problema numa igreja, mas por haver um problema pessoal entre duas pessoas da mesma igreja. A carta a Filemon, muitas das vezes, ela é dita por alguns que não entendem a Bíblia necessariamente por completo como palavra de Deus, de que ela seria não necessariamente uma carta de Paulo, mas seria uma carta de alguém e é adicionada ao corpus paulinos para dar uma certa validade a ela. Mas o que isso tem a ver conosco? A gente precisa entender algumas coisas da carta para aplicar algumas lições para nós, até mesmo para entender o papel da igreja nos dias de hoje. A primeira delas é justamente quem é esse Filemon. Se você pegar o verso de número 1 e o verso de número 2, você vai começar a ver que Filemon é um pastor. Olha e vê se você enxerga o que eu enxerguei aqui. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. A ideia de colaborador aqui é justamente daqueles que têm a mesma função, daqueles que estão juntos na mesma tarefa, aqueles que colaboram com o mesmo intuito. E aí, como ele diz que quem escreve a carta, os remetentes da carta são Paulo, é aquele que está preso, e Timóteo, ambos são ministros, pastores. Paulo, que planta as igrejas da Ásia Menor, e Timóteo, que pastoreia a igreja de Éfeso. Então, subentende-se perfeitamente de que Filemon era alguém que morava em Colossos e que, por isso, pastoreava a igreja de Colossos, que ficava na sua casa. Ele, provavelmente, após a saída de Paulo da cidade de Colossos, é o pastor da igreja, da mesma carta que Paulo escreve aos irmãos colossenses, é o pastor da igreja de Colossos. E havia duas pessoas ali, que era uma Áfia e outra Arquipo. Isso fica muito bem claro quando ele chega e diz no final do verso de número 2 que essa igreja funcionava na casa dele.
A ideia aqui era que naquela época não existia templos. Era proibido existir templos até mesmo por causa da perseguição. Como Timóteo, ou Filemon, mora em Colossos, naquela época os templos eles eram oficiais que pertenciam ao Império Grego. E por isso eles eram feitos para o panteão grego. Quando o cristianismo invade a Ásia Menor e passa a ser pregado o evangelho, ele passa a ser pregado e as igrejas passam a funcionar nas casas. Por isso é que quando a gente vai ver nos originais, igreja e casa é a mesma palavra, tem a mesma ideia, porque simplesmente as igrejas funcionavam nas casas. No mundo judaico, elas funcionavam nas grutas, nas cavernas, por conta da perseguição. No mundo grego, havia uma certa liberdade, mas não era oficial as igrejas. E por isso, elas funcionavam nas casas das pessoas. A gente vê muito isso em Coríntios, a gente vê muito isso em Filipos, a gente vê muito isso em Colossos, como é o caso aqui de Filemon. O que aconteceu, então, entre Onésimo e Filemon? Fica claramente que há um entrave entre essas duas pessoas. A ideia que parece para nós é de que Onésimo era um escravo de Filemon. Ele pertencia a ele. Só que Onésimo faz duas coisas que simplesmente abalam todas as relações entre eles. A primeira delas é que ele foge, ele deixa de ser um escravo e foge. E ele não só foge, como ele rouba algumas coisas da igreja de Colossos. E alguns comentaristas vão dizer que essa irmã Áfia e esse Arquipo, na verdade, eram pessoas que foram lesadas por Onésimo. Ele não só rouba algumas coisas de Filemon, como rouba algumas coisas de Áfia e de Arquipo também, que passam a ser lesados por conta dessas peripécias de Filemon. Passado alguns anos, Filemon é preso pelo Império Romano. E por ser preso pelo Império Romano, ele então acaba sendo colocado na mesma prisão que Paulo. E Paulo passa a evangelizar todos aqueles que haviam sido presos. Onde ele vai, ele evangeliza. Se ele vai a Atenas, em Atos capítulo 17, ele evangeliza os atenienses. Se ele vai a Corinto, ele evangeliza os coríntios. Aonde ele vai, aonde ele se encontra, e principalmente na carta que ele escreve aos Filipenses, ele passa a se referir a esta ideia que ele chama de evangelho em cadeias, que é justamente aqueles que ele passa a evangelizar a partir do momento em que está preso. A partir dali, se nós olharmos essa história no livro de Atos, e vale muito a pena se ler, nós vamos ver que são evangelizados procônsulos, são evangelizados promotores, são evangelizados centuriões, são evangelizados presos comuns, e Paulo tem uma estratégia de chegar até César para que ele pudesse pregar o evangelho até César. O texto de Atos não nos diz se ele consegue essa empreitada, se ele consegue chegar lá, mas ele vai até Félix, que seria a última instância, ou a penúltima instância, até chegar a César. E ele então passa a pregar esse evangelho no final de sua vida, que ele chama de evangelho em cadeia, e este evangelho alcança Onésimo. Alcança Onésimo em prisão. Olhe para o verso de número 4, ver se você consegue enxergar algo bem interessante. Paulo diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A gente viu a relação de Onésimo com Filemon, e agora nós precisamos entender a relação de Filemon com Paulo. Qual é a grande questão aqui? É de que quem evangelizou a Filemon foi Paulo. E ele então faz questão de dizer que lembra sempre dele nas orações. O seminário que Filemon faz é o seminário com Paulo, Paulo que o ordena pastor da igreja de Colossos. E aquilo que mais toca, vamos dizer, nessa relação, é aquilo que está lá no verso de número 19, quando ele chega e diz assim: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. O que Paulo passa a dizer é que se ele não tivesse pregado o evangelho para Filemon, Filemon estava morto nos seus delitos e pecados. E que, de certa forma, Filemon devia a sua vida a Paulo, porque justamente ele foi quem pregou o evangelho até ele. O evangelho que salvou a vida de Filemon, que o fez dele um pastor, que o fez dele uma nova criatura, chegou através da pregação de Paulo a ele, exclusivamente a ele. E Paulo faz uma pergunta: ora, se tu estava morto nos teus delitos e pecados,
e eu fui, preguei o evangelho a ti, e agora tu és uma nova criatura, se tu não valia nada diante de Deus, até o evangelho te alcançar, se tu estava simplesmente em trevas e não tinha nenhuma condição de se achegar a Deus, e Deus me enviou para pregar o evangelho a ti, por que agora tu não aceitas Onésimo de volta? Qual é a diferença entre tu antes do evangelho e Onésimo antes do evangelho? Qual é a diferença entre tu hoje, depois de ser limpo, alcançado, ser uma nova criatura, ter o Espírito habitando em você, para Onésimo hoje? Essa é a grande pergunta que Paulo faz a Filemão. Qual é a diferença entre nós, salvos, para aqueles que serão salvos após a pregação do Evangelho? Qual é a diferença entre nós, antes do Evangelho nos alcançar, para aqueles que, de certa forma, temos barreiras para pregar o Evangelho por conta de alguns problemas nossos? O que Paulo tende a dizer para Filemão e para nós nessa noite é de que, muitas das vezes, o egoísmo e o orgulho de acharmos que somos diferentes, e realmente somos diferentes, que somos novas criaturas, amados de Deus, menina dos olhos de Deus, como igreja do Senhor, faz com que nós esqueçamos do que éramos antigamente. E pelo fato de esquecermos o que éramos antigamente, faz com que nós não liguemos para aquelas pessoas que eram iguais a nós antigamente. E criamos um certo portfólio daqueles que são dignos de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque nós chegamos e muitas das vezes somos parecidos com Filemão, quando dizemos assim, não, eu não vou pregar para fulano, porque fulano não presta. É claro que ele não presta, ele não tem o Espírito Santo dentro dele. Mas pelo fato, muitas das vezes, alguém ter feito alguma coisa para nós, alguém ter feito mal para nós, alguém ter simplesmente não se relacionar conosco, faz com que a gente crie inúmeras razões para não pregar o Evangelho para as pessoas, para não exercermos o papel de igreja como nós somos. E o que Paulo quer dizer a Filemão é o seguinte: lembra, Filemão, de como tu eras antes? Assim Onésimo era também. Lembra no que tu te tornastes? Assim Onésimo também se tornou. Então recebe-o de volta. Não deixa de simplesmente recebê-lo por conta de algo que ele fez. E a última explicação que nós precisamos para entender o que o texto nos diz é o verso de número 9, quando ele diz assim: prefiro todavia solicitar em meu nome, em nome do amor, sendo que sou eu, Paulo, o velho. A palavra velho aqui significa presbítero. Ela é palavra, mas não tem nada a ver com a questão do presbiterato de uma forma geral. Paulo não está se chamando de presbítero, nem usando uma certa prerrogativa de oficial da igreja para ordenar alguma coisa a Filemão. Ele diz isso muito claramente nos versos anteriores. Mas a ideia aqui, talvez a melhor tradução seja aquele de cabeças brancas. Aquele de cabelos brancos, perdão. O que Paulo faz com Onésimo é o seguinte: Onésimo, respeita os meus cabelos brancos. Respeita o que eu já vivi. Filemão, respeita as minhas cãs, os meus cabelos brancos. Eu estou tentando te mostrar como é o correto. Sei que tu és o pastor da igreja, sei que tu és o líder da igreja, mas senta aqui, Onésimo, vamos conversar. Sei que tu tens inúmeros motivos para não receber Filemão de volta. Filemão, sei que tu tens inúmeros motivos para não receber Onésimo de volta. Mas senta aqui para a gente conversar. E Paulo então usa essa expressão, eu, Paulo, o velho, agora prisioneiro, para demonstrar a Filemão, disse assim, eu já passei muito por isso, mas senta aqui que eu quero te dizer algumas coisas. Bom, dito posto isso, que lições são essas que nós podemos tirar para nós nessa noite como igreja do Senhor Jesus Cristo? A primeira delas é o verso de número 11. Deixa você enxergar. O verso de número 11, ele diz o seguinte, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A primeira lição, meus amados irmãos, é de que nós precisamos aprender a discipular pessoas. Precisamos aprender a pregar o evangelho para as pessoas.
Onésimo era simplesmente uma pessoa da pior estirpe, a persona não grata no meio do mundo grego, principalmente na cidade de Colossos. Era um escravo que não tinha nem cidadania e, além de ser escravo, era alguém que havia fugido, e além de ter fugido, havia roubado. Por isso, a ideia é que Paulo usa de que todos aqueles, antes de ouvirem o evangelho, antes de serem discipulados, são inúteis. Não tem para onde nós corrermos. A ideia que o texto passa a dizer é que nós, como igreja, precisamos continuar nos reunindo, precisamos continuar existindo, precisamos continuar vivendo, precisamos continuar lutando na peleja do evangelho, porque simplesmente a nossa tarefa é transformar pessoas inúteis em pessoas úteis para o mundo. O grande problema hoje da inutilidade das pessoas, o grande problema hoje da inutilidade dos relacionamentos, da superficialidade dos relacionamentos, da superficialidade e do pueril, da generalidade que existe hoje das pessoas, é justamente porque não paramos para discipular pessoas. Não paramos para sentar e conversar sobre Jesus com as pessoas. Não paramos para sentar e falar do evangelho para as pessoas. E a ideia que Paulo tende a dizer para nós é que esse discipulado ele precisa acontecer em tempo e fora de tempo, como ele diz a Timóteo. Para Timóteo ele chega e diz: Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. O que ele diz agora, o que ele demonstra e aplica isso na sua própria vida para que Filemão entenda que pregar em tempo e fora de tempo é nem que eu esteja preso, nem que eu esteja em cadeias, prega o evangelho. Trazendo para nós nos dias de hoje, o que Paulo diz a Filemão é o seguinte: tu vais na padaria, prega o evangelho, conversando com teus amigos, prega o evangelho, falas todo dia no WhatsApp, prega o evangelho, estás nas redes sociais, prega o evangelho, com quem tu te relacionar, senta, conversa e prega o evangelho. É isso que Paulo está dizendo para nós. Que a nossa tarefa nada mais é do que simplesmente usar o dia a dia, o viver, o caminhar, o lugar onde nós estamos, para compartilhar das benesses de Deus para nós. Todos nós temos coisas para contar, todos nós temos experiências para viver e todos nós temos a Bíblia para poder compartilhar. O grande problema é que nós não temos mais disposição e tempo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus hoje é algo extremamente antagônico para as coisas que o mundo dizem para nós. Porque assim, a cada vez que passa, os relacionamentos ficam mais líquidos, a cada vez que passa, supostamente temos menos tempo para investir nessas coisas, a cada dia que passa, nós erguemos mais muros que nos impedem de relacionarmos uns com os outros, a cada dia que passa, a gente usa as ferramentas que surgem não mais para conversar, mas simplesmente para trocar algumas poucas palavras. O que Paulo está dizendo é que a nossa tarefa como igreja, acima de tudo, é sentar e conversar com as pessoas. Compartilhar do Evangelho. Falar das coisas de Deus. Falar de como Deus criou o mundo, os céus, a terra e tudo que nele há. Falar de como Deus salva pessoas, apesar de sermos falhos, pecadores. Falar das suas misericórdias. Falar de que apesar dos dias, cada dia que passa terem cenas difíceis, amanhã as misericórdias do Senhor hão de se renovar por conta da fidelidade que Ele tem da sua aliança para com o seu povo. Falar de que, por mais que a dor de um ente querido que se perdeu, ou por mais da dor de que um aborto que possa ter vindo a acontecer, o Senhor se encontra no controle de todas as coisas, Ele há de dar o refrigério através de seu Santo Espírito. A ideia, meus amados, é que nós não compartilhamos, nós não sentamos nem mais nas nossas próprias casas, para comermos juntos com as nossas famílias ao redor da mesa. Se olharmos, por exemplo, os ideais da poesia judaica, no Salmo 127 e no Salmo 128, a alegria do grande judeu era justamente de que depois de dias e depois de anos, ele poderia reunir a sua família, sentar à mesa com ele, comer uma boa refeição. Nós nem sequer temos mais esses ideais, quanto mais compartilhar, quanto mais transformar pessoas inúteis em pessoas úteis que nós não conhecemos ou que nem sequer sabemos ou que não temos nenhum relacionamento com eles.
Todos os dias, milhares e milhares de pessoas cruzam os nossos horizontes. Todos os dias, centenas e centenas de pessoas falam conosco. Todos os dias, dezenas e dezenas de pessoas passam horas conversando conosco nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças, dentro das nossas casas, nas redes sociais, e nós não paramos um minuto para compartilhar do Evangelho. Reclamamos que as pessoas não prestam, reclamamos que as pessoas são inúteis, reclamamos que as pessoas são pecadoras, reclamamos que as pessoas são falsas, mas nós não apresentamos a novidade de vida para elas. Somos verdadeiros Filemões. Esquecemos que antes do Evangelho nos alcançar, nós éramos assim. Esquecemos que se não houvesse um Paulo para ouvir de que nós éramos onésimos, escravos do pecado, ladrões da graça de Deus, nós éramos dessa forma e a graça nos transformou em Filemões. Esquecemos disso, que alguém um dia parou para sentir pena, vamos dizer assim, de nós, e pregou o Evangelho para nós. Esquecemos que alguém deixou de fazer alguma coisa e investiu tempo para que o Evangelho do Senhor Jesus nos transformasse de pessoas inúteis e pessoas úteis. A gente precisa fazer isso, meus irmãos. Não é agarrando um milheiro de folheto e sair colocando nas caixas de correio das pessoas e vai fazer isso. Não é você chegar no centro e pegar aqueles guardadores de carro, principalmente os de menor, e dar R$20 para ele sair entregando os folhetos. Não funciona dessa forma. O que Paulo está dizendo é que discipular pessoas não é você pegar um questionário que foi feito lá nos Estados Unidos e repetir esse questionário para as pessoas. Também não é isso. Discipular pessoas é você chegar para eles e dizer: meu filho, senta aqui. Vamos conversar. Vamos falar das coisas. Não, porque a minha mulher não sei o quê, não sei o quê. Senta aqui, meu filho. Não, porque meu marido é isso, aquilo, aquilo outro. Senta aqui, meu filho, vamos conversar. É aprender a ouvir. É aprender a falar. Agora, isso gasta tempo. Não é da noite para o dia. Só que o fim de tudo isso é você chegar e dizer para a pessoa: ele te era inútil, mas atualmente ele é útil a ti e a mim. A segunda lição que o texto nos ensina, meus amados irmãos, é a consequência de tudo isso. Veja se você enxerga o que eu enxerguei. Olha para o verso de número 15. Ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, e foi afastado dele como escravo. Afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, não mais como escravo, antes muito acima de escravos, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Qual de nós teria coragem de botar a mão no fogo por qualquer um de nós? Eu não estou falando dos inúteis, eu estou falando dos úteis. Qual de nós somos capazes de chegar? E isso eu falo como pastor mesmo. Qual das minhas ovelhas eu sou capaz de chegar e enviar uma carta e dizer: recebe-o a ele como se recebesse a mim? Ainda mais nós. A ideia aqui é de que Paulo confiava tanto no discipulado que ele fez com Onésimo. Ele confiava tanto no ensinamento que ele deu a ele, das Sagradas Escrituras, das coisas de Deus, das vicissitudes da vida do Evangelho, que ele pôde simplesmente botar a mão no fogo por Onésimo e dizer para Filemão: recebe-o como se estivesse recebendo a mim, porque tu não vai te arrepender de quem ele é. Meus amados, a ideia que o texto passa a nos dizer é justamente de que se investirmos no discipulado, se investirmos no compartilhar do Evangelho, as consequências disso serão exatamente pessoas mudadas. Serão uma igreja fortalecida, uma igreja que não mais será como Onésimo era, de ladrões, de salteadores, de escravos, mas uma igreja de irmãos caríssimos.
A ideia que Paulo usa, o adjetivo que Paulo usa para Onésimo, no caso de Filemão, é de que ele não mais será como um irmão, como um qualquer irmão, mas agora ele é para mim como um irmão extremamente caro, caríssimo, é algo que perfeitamente foi mudado. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós abdicamos de nos alegrarmos com as conversões das pessoas. Antigamente, não só havia festa no céu quando alguém se convertia, havia festa na terra. Hoje em dia, ninguém faz mais festa por um pecador arrependido. Não tem mais festa. Hoje em dia, não se anseia mais por ver um pecador arrependido. Não se anseia mais por pregar o Evangelho, porque temos a plena certeza de que quando essa pessoa renascer, vai haver festa na terra. Nós não pensamos mais nisso. Nós não anseiamos mais por isso. Nós não temos mais disposição de pagar o preço de pregar o Evangelho para que haja festa na terra. Geralmente a gente chega e fica alegre, diz assim, festa no céu. Mas Paulo está fazendo festa na terra, por um pecador arrependido, dizendo para ele, pode receber a ele, porque eu assino embaixo. Não é ele quem escreve a carta, Paulo está preso, mas ele faz questão de assinar o nome dele quando escreve, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Paulo simplesmente coloca com a sua própria letra, provavelmente estava cego, Paulo não conseguia mais enxergar, mas ele pega e escreve, eu pagarei, para dar legitimidade ao que ele estava dizendo o seguinte, se ele voltar e te roubar novamente, eu pago o que ele te roubou. Se ele voltar e te der prejuízo novamente, eu pago o que ele te roubou. Qual de nós tem capacidade para fazer uma coisa dessa? Confiança no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que ele há de mudar pessoas. Todos nós temos pessoas que não se batem, ou se batem conosco, na verdade. Só que ao invés da gente dizer para a pessoa, senta aqui, cara, vamos conversar, a gente simplesmente renega aquela pessoa. O que Paulo está dizendo é que se tem alguém que te faz mal, se tem alguém que não está bem contigo, senta com ela e compartilha o Evangelho, porque a inutilidade que aquela pessoa tem na tua vida vai se transformar em utilidade naquela pessoa. A ideia que Paulo tende a dizer para nós é que nós precisamos investir nesse discipulado, precisamos investir na pregação do Evangelho, precisamos investir no caminhar junto, precisamos investir no compartilhar das benesses de Deus, porque isso vai transformar pessoas inúteis em úteis, e não só vai transformar, mas vai ser o maior de todos os atestados que se possa existir, que é justamente a plena mudança de comportamento das pessoas. E nós não poderemos mais reclamar da vida delas, porque agora elas não são úteis. E Paulo faz questão de dizer, faz isso, porque se você fizer isso, você vai ter plena convicção disso. Paulo conclui sua carta na esperança de voltar lá. O verso 22 é muito claro quando ele diz, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituída. Paulo nunca voltou a Colossos. O livro de Atos vai nos mostrar que daí Paulo vai preso. A última vez que Paulo sai do cárcere é justamente para ter sua cabeça decapitada. A cabeça cai no chão e ele é recebido nos céus. Paulo nunca mais volta a Colossos. Mas Paulo diz, no final do verso 20, ele diz assim, reanima-me o coração em Cristo. Meus amados, a terceira e última lição que Filemão nos ensina, ou que Paulo ensina a Filemão, e a carta ensina para nós, é a alegria de vermos um pecador arrependido. Isso precisa ser restaurado em nós. O nosso coração ser reanimado. Precisamos entender que gastar tempo pregando o Evangelho é investimento. Gastar tempo sentando para ouvir os lamentos das pessoas e levar a resposta que a Bíblia tem para as pessoas não é sacrifício, é investimento. Você que tem o dom do trabalho, todos nós temos o ministério do trabalho,
Todos nós temos o ministério do trabalho, aonde você estiver, o que quer que você faça, quer seja um professor, um médico, um advogado, um dentista, o que quer que você seja, um gari, uma dona de casa, pegue o seu trabalho e use o tempo do seu trabalho que Deus te deu, do dom que Deus te deu, e compartilhe o evangelho com quem está à sua frente. É isso que Paulo está dizendo a Filemão, é isso que é o papel nosso das nossas igrejas. Não nos aquietemos e não nos conformemos como se a igreja fosse somente essa hora, a hora e meia que nós passamos aqui aos domingos. Não vos conformeis com isso, é o que Paulo está dizendo, mas use o dom que Deus lhe deu, use a palavra que Deus lhe deu, use a graça do Senhor para transformar pessoas inúteis em pessoas úteis, assim como alguém fez isso com você. É isso que Paulo está dizendo para nós. E isso precisa alegrar os nossos corações. Talvez a grande questão que nós por não fazermos isso hoje, é porque isso não era uma das razões das nossas alegrias, vamos dizer assim. Não sei quantos aqui ainda têm o costume de fazer resoluções na última semana de dezembro. Eu tenho ainda esse costume de fazer resoluções. E eu preciso entender que um dos meus objetivos para 2019 é eu usar mais o tempo, as 24 horas do dia, para compartilhar do evangelho com as pessoas. Não é para eu entregar folheto, não é para eu dar um livro, não é para eu fazer um questionário com ele. Não é isso não, gente. É para eu simplesmente pegar na mão da pessoa e dizer, vamos caminhar junto, vamos na padaria junto, vamos almoçar junto, vamos lá em casa, vamos tomar um café e sentar e conversar. Não existe discipulado melhor do que esse, de você ouvir o que a pessoa tem a dizer e responder com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja precisa fazer, meus irmãos. É isso que a igreja precisa se animar para fazer, porque a consequência disso é maravilhosa demais. São pessoas inúteis que se transformaram em pessoas úteis. E não só a utilidade não é para quem era inútil, mas a utilidade agora é para todos nós. Veja o que Paulo diz, ele agora é útil para ti, mas também é útil para mim. Se nós fizermos isso, essas pessoas ela não será só útil para você, mas ela será útil para toda a igreja. Nós muitas das vezes esquecemos que somos um corpo e que todas as vezes que alguém adentra neste corpo, ele passa a ser útil para todas as pessoas. E aí a gente faz como Paulo, chega aqui e diz, este agora não é mais inútil, agora ele é útil para mim e para a igreja de Vinhais. Isso precisa reanimar os nossos corações. Paulo, talvez a gente não consiga entender esse reanima-me o coração em Cristo, mas Paulo simplesmente está preso, cego, não consegue escrever, não consegue fazer mais nada, e ele está nos últimos dias de sua vida, e Paulo chega e diz, Filemão, faz isso, porque se tu fizer isso, meu coração vai ser reanimado. Se há alguma coisa que pode reanimar o meu coração, é tu receber Onésimo de volta, porque agora ele é útil. E Paulo então chega para Onésimo e mesmo cego, mesmo miserável, preso num cárcere judaico, um cárcere romano, perdão, ele chega e diz, que a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que possamos largar de mão essas ideias de que a igreja não serve mais para nada. E mostrarmos com toda a nossa força que a igreja ainda é um lugar de salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde.